Oi galera do Papo de Mãe, aqui quem tá falando é o ginasta Diego Hipólito e a gente vai falar sobre um assunto muito sério, que é abuso infantil. Eu acho que os pais têm uma super influência em se preocupar em estar mais próximo dos filhos, porque essa realidade, que é uma realidade que parece que nunca vai acontecer na nossa casa, às vezes pode acontecer com o seu filho e você jamais imaginar. Principalmente porque a criança, quando passa por uma situação como essa, ela se sente culpada. Ela acha que ela tem alguma culpa por acontecer com ela. Eu fui vítima de situações de abuso infantis, morais, de ficar nu na frente de pessoas mais velhas, de ser assediado moralmente, em ter amigos que passaram por situação de abuso sexual. E vejo que esses problemas seríssimos, eles acontecem e muitas vezes eles não têm solução porque a gente não fala. Então conversem com os filhos de vocês, passem a experiência que vocês têm. E quem passou, os mais velhos que passaram, sejam um exemplo para que seus filhos sejam fortes e não passem pelo que vocês passaram. Tá aqui uma experiência de vida que contei para os meus pais só quando eu tinha 32 anos de idade. E os abusos aconteceram quando eu tinha 10 anos de idade. Então, é muito grave, é muito sério, muda a cabeça do seu filho e dá reflexos muitas vezes de depressão e até de suicídio. Cuidem bastante disso. E eu acho que a maneira que você pode fazer com seus filhos relacionado a isso é a informação. Olá! O número de casos de abuso de crianças no Brasil é assustador e, mais do que nunca, precisamos falar em prevenção com os pais e também com as crianças. Para este papo, convidamos a juíza de direito Ana Carolina Della Lata Belmudes, do Tribunal de Justiça, do Setor de Atendimento de Crimes contra Infantes, Idosos e Pessoas com Deficiência, e a Lígia Carreiras. Lígia, a gente sabe que esse é um assunto difícil. A Lígia aceitou vir até aqui falar porque ela sofreu abuso na infância e hoje tem uma filha, a Elisa, de 2 anos, né? Isso. Lígia, conta pra gente o que aconteceu com você. Começou o abuso com meu avô, então não foi dentro da minha casa, mas foi dentro da minha família, né? Com 5 anos começou o abuso. Ele mudou para a rua da minha casa. E era como se fosse um assédio, né? Então ele mostrava alguma coisa, mexia, assoviava, chamava. E eu não entendia aquilo. Você era uma criança, É. né? Você se lembra disso? Lembro. E durou muito tempo? Durou muito tempo. Isso acontecia porque ele era alcoólatra, né? Então, quando ele bebia, isso era frequente. Então, quando eu era criança, bem pequenininha, 5, 6, 7 anos, eu não entendia bem. Então, eu continuava perto dele, tentava dar aquela evitada, não sabia o que fazer. Era mais quando a minha avó saía de perto, e aí ele fazia isso, né? Tocou algumas vezes, mas não chegou a ser um estupro. Enfim. E alguém da família ficou sabendo? Seus pais ficaram sabendo? Não ficaram sabendo. Você não Nunca falava contei. com ninguém? Não, nunca contei. E aí, quando eu fui tendo mais idade, assim, 8, 9, 10 anos, eu comecei a entender que aquilo não era legal e eu me afastava. Então, eu procurava, ficava junto com ele somente quando tinha gente perto e quando não tinha, eu me afastava totalmente. E ele pedia para você não contar? Não falava isso que a gente vê, que pede segredo, é só entre nós, eu te dou alguma coisa. Não era nada disso. Então, ele sempre mexia, assim, falava, chamava, mexia mais no peito. E aí eu tentava dar aquela evitada, assim, eram coisas rápidas, mais frequentes. Ana Carolina, isso acontece muito. É bastante comum, né? Infelizmente. E eu queria que você falasse um pouco do perfil desse abusador, né? Porque a gente sabe que muitas vezes esse abusador é da própria família. Grande parte dos casos, a maior parte dos casos, justamente dentro do núcleo de convivência, o núcleo familiar. É justamente usando essa confiança, essa intimidade, muitas vezes uma ascendência, uma autoridade. Dados estatísticos dão, né, que a grande parte dos casos de abuso sexual
na infância, é dentro do núcleo familiar. E é incrível porque você disse que não sabia exatamente, né? Não entendia. E é assustador. Eu tive contato com isso há pouco tempo, com dados. É assustador que dentro do abuso infantil, o corte de crianças de 1 a 5 anos, o índice, a taxa é maior do que de crianças até de 6 Porque daí a criança normalmente não vai falar, porque ela não entende o que está acontecendo. Ela não compreende. E o abuso sexual não é exatamente apenas com contato físico. E Ana Carolina, vamos explicar então, né, que não precisa ter estupro para ser abuso, né? Isso é importante. Então, explica pra gente isso, até para os pais entenderem, porque também quando tem qualquer tipo de abuso, tem que denunciar. Sim, é importante. Você não precisa. O abuso sexual tem uma gama muito grande. Você pode ser verbal, pode ser expor uma criança a assistir um determinado filme, uma determinada cena, o exibicionismo, né? Quando há o contato físico, aí nós temos o estupro. Então, vai depender, porque existem vários crimes. São crimes que estão previstos no Código Penal, crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a forma como acontece, o ato que é praticado, vai capitular o crime adequado para aquela situação. Mas, então, a gama de abuso sexual é muito grande. O contato físico, ele é caracterizado também não necessariamente apenas com a conjunção carnal, a carícia, com a finalidade de satisfazer o prazer sexual do adulto, essa é caracterizada já o estupro de vulnerável. E, Ana Carolina, eu imagino que para você que trabalha com isso seja muito difícil, né? Porque, afinal, vocês precisam ouvir também o depoimento de crianças quando existe a denúncia, né? Precisa ter todo um preparo ali dos profissionais envolvidos. E no Fórum da Barra Funda, em São Paulo, as crianças vítimas de abusos que serão interrogadas, né, lá, antes são recebidas com uma atenção toda especial, não é isso? É verdade. Dá licença. Licença. Olá. Tudo bom? Boa tarde. Muito prazer. Eu sou a Sirena. Eu sou a Xocélia. Sabe quem a gente é? Apresenta, você pode apresentar um pouco. Nós somos as assistentes Da juíza. Ó a roupa. e a gente é do projeto Palhaço Sem Juízo. O Palhaço Sem Juízo é um projeto que nasceu por uma iniciativa minha. Eu sou atriz, sou palhaça, convidei a Gabriela Lois, querida, né, a Jocélia, que está vindo também. Fiquei super feliz com o convite e hoje eu estou vivendo essa experiência também e sentindo aos poucos para começar o trabalho e continuar. Sempre entendi o palhaço em lugares inóspitos, em lugares onde não se espera por ele, onde ele não combina, como um fórum. A gente trabalha principalmente, né, nosso foco são as crianças e adolescentes. A gente não entra no tema que os trouxe aqui, porque é muito traumático, muito duro, mas a gente se apresenta como assistentes da juíza. Então, eles olham e eles estranham, né? Porque o que a gente está dizendo não é o que eles estão vendo. Eles estão vendo duas palhaças. É um jeito da criança também entender se cabe um palhaço aqui dentro. Esse lugar é para mim também, né? Eu acho que é importante a forma com que nós montamos este local, que tem uma brinquedoteca, onde quando a criança chega, ela fica num ambiente cheio de brinquedos. E tem crianças que não têm noção do que ocorreu. E o fato dela ser acolhida desse jeito, ela fica uma coisa muito boa para ela sair daqui com uma boa lembrança da gente, né? E do lugar, e do que foi, porque já é difícil.
Aí se sair com uma lembrança pior, vai piorar ainda o estado emocional da criança. Esse é um trabalho que ele demanda muitas sutilezas, né? Tem que ter muito cuidado, assim, né? E a gente brinca com a questão do espaço, da burocracia, e o fórum é um lugar, né, de adulto, é um lugar muito sério. Então a gente desconstrói. A gente está sempre aqui no Fórum Criminal da Barra Funda, tá bom? Se quiser, é só procurar a gente por aí. Tchau, tchau. Até mais. Foi um prazer. Muito legal. Que cuidado, E assim, né? é fundamental as crianças serem recebidas dessa forma, né? Porque muitas vezes a gente sabe, no caso da Lígia, por exemplo, não consegue nem se abrir com os pais. Aí você vai para um ambiente estranho, falar com pessoas que você não conhece. Então tem que ter todo esse carinho envolvido. Acho que é todo um respeito, né? É um respeito à criança como um sujeito de direito, né? Respeitar a dignidade dela, respeitar a integridade física, psíquica. Então, tem todos esses profissionais que são preparados para acolher, né? Ter esse acolhimento dessa criança. Pode até facilitar para que a criança fale também, né? Expresse. Sim, o depoimento é um depoimento especial, isso é previsto por lei, né? O depoimento especial da criança vítima de violência, testemunha também, quando a criança é testemunha de um crime, né? Com violência, e esse depoimento é feito de forma especial. Então, tem toda uma equipe técnica, multidisciplinar. E às vezes tem até cachorros, cães lá, né? Que também tem os cachorros que vão, tem um trabalho. Facilita todo esse processo, né? Olha, e pelo nosso Facebook chegou a pergunta da Jéssica Gigliotti, de Indaiatuba, São Paulo. É possível descobrir abuso em uma criança através do desenho que ela faça em papel? Lá, Jéssica, sim, o desenho ele é uma das formas de expressão e bastante utilizada, inclusive pela equipe técnica multidisciplinar nossa no fórum. Muitas vezes a criança ela não consegue verbalizar, até porque ela não sabe falar. E é através do desenho que se consegue perceber que tem alguma coisa que está acontecendo, alguma coisa errada. Desenho, brincadeira, às vezes com a boneca, às vezes com o brinquedo ali utilizado, também é uma forma de perceber que tem alguma coisa errada, alguma coisa acontecendo. Então, olha, no próximo bloco vamos mostrar o livro infantil Tartanina, que fala com crianças sobre prevenção. Estamos de volta com o Papo de Mãe e o assunto é a prevenção do abuso infantil. As autoras do livro O Segredo da Tartanina nos mandaram um vídeo. Olá, um prazer estar aqui no programa Papo de Mãe. Eu sou Cristina, psicóloga, mãe do Lucas e do Theo. Olá, meu nome é Alessandra, eu sou psicóloga, mãe do João Pedro e do Eduardo. Hoje nós viemos aqui falar sobre um assunto muito importante. Viemos aqui falar sobre a história do livro O Segredo da Tartanina. Esse livro conta a história de uma tartaruguinha muito brincalhona, alegre e que ama ficar com seus amiguinhos na escola. Mas, certo dia, algo muito sério acontece com Tartanina. O Sr. Malvo, que é um adulto, resolve tirar fotos de Tartanina sem seu casco, e seu casco representa a sua roupinha. Bom, Tartanina fica muito aflita, triste, fica pensando se deve falar sobre esse seu problema para alguém, até porque o Sr. Malvo se encarregou de dizer a ela para não contar sobre isso para ninguém, pediu para que ela guardasse segredo. Depois de um certo tempo, Tartanina toma coragem e conta sobre esse problema para uma pessoa muito especial. E essa pessoa a ajuda a sair deste problema. Esse livro ele é indicado para crianças de 4 a 11 anos e visa trabalhar a prevenção ao abuso sexual infanto-juvenil. Nós trabalhamos 3 tipos de habilidades: o reconhecer, o resistir e relatar. Reconhecer é quando a criança ela precisa saber quando uma intenção inadequada de um adulto chega sobre ela. Resistir, dizer não,
ela precisa também dizer não acerca de toques inadequados e relatar para um adulto de confiança. Então é muito importante que a criança ela saiba quem é esse adulto de confiança dela. Por isso que nós trabalhamos o adulto amigo de verdade, né, Alessandra? Exatamente. Esse livro foi criado em 2011, na época que a Cristina, a Sheila e eu trabalhávamos num serviço especializado no atendimento a crianças vítimas de violência. Muitas crianças naquela época eram encaminhadas com suspeitas, mas não conseguiam falar sobre esse assunto durante o atendimento. E daí nós procuramos algum material que nos auxiliasse neste momento, mas naquela época não havia nada. Foi quando nós pensamos, então vamos criar um material. Ocorre que, após a publicação do livro, nós percebemos que ele também tinha um grande potencial para trabalhar as questões de prevenção, aquelas que a Cristina comentou, reconhecer, resistir e relatar, que podem ser destinadas a profissionais que trabalham com crianças, mas para os pais também trabalharem isso em casa com seus filhos. E qual é a mensagem que nós queremos transmitir hoje aqui? Que vocês falem sobre esse assunto com seus filhos. Alguns pais não falam sobre isso porque temem serem inapropriados, de falar algo que não seja apropriado para aquela idade. Mas nós convidamos vocês, pesquisem sobre isso. E se tiverem dificuldades ainda, se utilizem de materiais como O Segredo da Tartanina e outros materiais que já existem no mercado que tratam justamente desse assunto. Então, queremos convidar vocês, pais, responsáveis e profissionais que lidam diretamente com a área da criança e do adolescente, a conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho através do nosso site. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Um abraço. Lindas, um beijo para elas. Parabéns pelo trabalho de vocês. Uma iniciativa muito importante, porque muitas vezes os pais não sabem como abordar esse assunto com as crianças. É que às vezes eu acho que tem aquela ideia errada, né, Ana Carolina, de que se não falar vai evitar. E é o contrário, É justamente o contrário. Quanto mais tabu, mais desprotegida a criança está, mais vulnerável ela está. É muito importante, isso é uma função da família, mas é uma função das escolas, a prevenção ao abuso sexual, ele deve ser enfrentado, é uma realidade, precisa ser enfrentado. Os pais ficam com muito medo também de falar de sexo com os filhos, achando que vão incentivar, né, uma iniciação precoce. E, Ana Carolina, a gente falou sobre o desenho, né, que pode ser um sinal ali, pode demonstrar que essa criança sofreu um abuso. Quais outros sinais que os pais precisam ficar atentos? Porque a gente vê que muitas vezes a criança não conta, tem medo, não fala. Então, o que os pais precisam ficar atentos para, de repente, perceber que essa criança sofreu um abuso? Cada criança reage de uma forma, né? Imaginar que toda criança apresenta um sintoma, não necessariamente. Às vezes existem crianças que não apresentam nenhum sintoma, o que torna mais difícil perceber. A vigilância, né? É claro que quando você tem numa situação de confiança e dentro da família, que é muito comum, é mais difícil. Mas perceber, às vezes a criança ela se distancia um pouco, né? Ela não quer mais ficar perto daquela pessoa, e era uma pessoa que ela tinha muito contato. Eu imagino até como é que ficou esse seu relacionamento com o seu avô. Ele mudou? O relacionamento mudou, sim. Eu não gostava de ficar perto dele, muito menos sozinha. E hoje ele já é falecido, então as pessoas falam dele com carinho. E o seu avô, eu penso... Então, você acha que não passou pela cabeça dos seus pais que tivesse uma situação de abuso? Eu acho que não, porque não tive orientação. Não houve nenhum tipo de pergunta. Olha, está acontecendo alguma coisa? Tem alguém conversando com você? Eles não perceberam. Te chamando? Não houve pergunta nem orientação. Então, depois do intervalo, a gente fica sabendo, então, como foi esse processo com a Lígia. E daqui a pouco tem Papo de Rua no Papo de Mãe. Estamos de volta com o Papo de Mãe e o assunto é abuso infantil. Está aqui com a gente hoje a Lígia, que tem uma filhinha Elisa de 2 anos. E a Lígia foi vítima de abuso infantil na infância, contou a história dela no começo do programa. E agora a gente quer saber, Lígia, como é que você fez para superar, né? Você sofreu abuso de um avô, né, a partir dos seus 5 anos. Como é que foi esse processo para superar o que você
viveu? Porque nunca houve uma denúncia, né? Nunca ninguém ficou sabendo. Então, acho que foi um processo muito solitário. Sim, na verdade, eu fui buscar ajuda psicológica, não para este motivo, mas por outros motivos. Já adulta? Enfim, já adulta, isso depois dos 23 anos. E aí, no meio da terapia, depois de uns 4 ou 5 anos, que aí eu abordei o assunto com a terapeuta. Nossa, e aí, demorou. Demorou muito. Porque para mim não era abuso. Era só como se fosse um assédio, não era crime. E aí ela disse para mim, sim, você sofreu abuso, sim. Isso a gente vai ter que tratar. Aí eu fiz um tratamento, eu fiz terapia por mais de 10 anos. E hoje já é um assunto superado. Tanto que você veio até aqui. Exatamente. O importante é você vir dividir, não é, Ana Carolina? Porque assim você pode ajudar outras pessoas ou que sofreram isso na infância e agora e não resolveram ainda, e fazer esse alerta para os pais. Sim, essa é a principal intenção. Fazer o alerta, falar, coisa que muita gente não tem coragem, não tem vontade, né, de falar sobre isso, mas eu acho que pode ajudar muita gente nessa orientação. E falando um pouquinho das consequências, uma delas que a minha psicóloga me ajudou foi saber que a obesidade é parte disso. O fato de você se esconder do outro, para o outro não te ver, colocar um escudo. Então, ainda é um processo muito difícil para mim. A parte de relacionamento pessoal também é difícil, então o toque, o abraço, eu estou resolvendo isso agora, com algumas terapias, enfim. E que bom que você foi buscar ajuda, né, Ana Carolina, porque precisa de um profissional para superar isso, para enfrentar essa questão, né? Sem dúvida. A gente vê que ficam sequelas mesmo para uma vida toda, né? Então, agora a gente tem a participação de um professor no nosso Papo de Rua. Meu nome é Fred Santana e eu sou pedagogo e arte educador. É um assunto bem delicado, mas é um assunto que com os meus alunos que têm de 7 a 9 anos, ele é bem presente, tanto na transformação dos órgãos genitais, quanto nessa diferença entre a menina e o menino. Então, hoje em dia, a tecnologia faz com que eles consigam preencher essas dúvidas que, historicamente, a gente não tinha nem como argumentar porque a criança não era vista. Então, ela não tinha esse lugar de importância no mundo. Então, é importante a gente estar falando sobre esses assuntos para que elas, quando cresçam, estejam espalhando e compartilhando isso, que é uma coisa natural da nossa vida. Olha, que legal o depoimento dele, né? E, mais uma vez, reforçar que esse assunto tem que estar em casa e tem que estar na escola também. E o que eu queria te perguntar, Ana Carolina, é que a gente fala muito das meninas, mas meninos também são vítimas de abuso, né? Sim, meninos são vítimas de abuso. A taxa, o índice de abuso na menina é maior do que no menino. Eu tenho, para mim, que um pouco também se noticia menos os meninos. Mas dentro dessa faixa de 1 e 5 anos, a diferença cai entre meninos. Continua sendo maior, mas a diferença cai entre meninos e meninas. E a gente está chegando ao final do programa. Eu queria pedir para você, Lígia, então, passar um recado, né, para esses pais e mães que ainda acham que não precisa falar sobre isso com as crianças. Você que vivenciou isso e que é mãe hoje, que recado você gostaria de dar? Eu quero dizer que é um assunto que existe, ele precisa ser conversado com os filhos de maneira natural, com muita orientação. E também, eu acho que a orientação vai prevenir. Vai prevenir o abuso, ou se não prevenir, pelo menos a criança vai ter confiança em você para te contar o que aconteceu. Verdade. E você buscar ajuda. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada. E manda um beijinho para Elisa. E a gente viu também como a literatura infantil pode ajudar, né? Pode ser um caminho aí para os pais falarem sobre isso com os filhos de uma maneira lúdica, de acordo com a idade. Muito obrigada pela presença de vocês, pelas orientações, pelo relato fundamental para servir de alerta e prevenção para todas as famílias brasileiras. Olha, e lembrando que o Dia Nacional de Combate ao Abuso Infantil é 18 de maio. Este é o Papo de Mãe. Aqui tem sempre muita informação para você sobre a vida dos nossos filhos em todas as idades. Até a próxima. Tchau!